Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte na hora do esporte. Hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte com os mínimos detalhes o sensacional jogão lá na Vila Belmiro, Flamengo e São Paulo. O Felipe Luiz teve boas notícias, né? Jogadores recuperados que vão jogar, vão ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, principalmente o Carrascal, que era dúvida. Hoje ele vai ter o Alexandre, vai ter o Carrascal, inclusive o Cebolinha. Você vai saber com os mínimos detalhes aqui. Esse jogão de bola, o Flamengo joga e de olho no Palmeiras que joga amanhã, contra o Santos, lá no Allianz Parque. E amanhã teremos Fluminense e Mirassol. Fluminense aí tentando melhorar o seu ataque, que não consegue fazer gols. Você vai curtir tudo isso aqui dentro de instantes. A rodada, total rodada, 32ª rodada, com jogos importantes que acontecerão hoje e amanhã. E a classificação do Brasileirão 2025, o mais charmoso do mundo. Você vai curtir aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga. Que prazer estar aqui falando com você aí do outro lado, do Oiapoque ao Chuí. Você que me acompanha há mais de 38 anos e você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É um canal secundário da Napa TV, tá ali na telinha, o Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. E não esqueça, é claro, de dar o seu like. Senta o dedo aí, porque é muito importante para o nosso trabalho. Olha aqui, vamos começar o programa então falando da 32ª rodada do Brasileirão 2025. Essa rodada quentíssima que começa hoje e termina amanhã, com os seguintes jogos que vão aparecer ali na telinha. É o Corinthians com o Bragantino e Corinthians. O jogo vai ser do Cícero de Souza Marques às 19h30. Vitória Internacional do Barradão às 19h30. Sport Recife e Juventude na Ilha do Retiro às 19h. Botafogo e Vasco, sensacional clássico do Engenhão às 19h30. Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV às 20h. Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio às 20h. E São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro 21h30. Amanhã, complementando a rodada, Fluminense e Mirassol no Maracanã às 19h30. E Ceará e Fortaleza, Castelão 20h. Palmeiras e Santos, Allianz Parque 21h30. E a galera do Flamengo de olho nesse jogo de amanhã. O Flamengo primeiro tem que fazer a sua parte. Venceu o São Paulo, né? O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Confira agora a classificação atualizada. Não perca o lance, meu irmão. Primeiro o Palmeiras com 65, segundo o Flamengo com 64, terceiro Cruzeiro com 60, quarto Mirassol 56, quinto o Bahia com 52, sexto o Botafogo 48, sétimo Fluminense 47, oitavo São Paulo 44, nono Vasco 42, décimo Corinthians 42. 11º Grêmio 39, 12º Ceará 38, 13º Atlético Mineiro 37, 14º Botafogo 36, Bragantino, 36, 15º Internacional 36, 16º Santos 33. Lá na zona de rebaixamento, Vitória é o 17º com 31, o Fortaleza o 18º com 28, o 19º o Juventude com 26 e na 20ª colocação, na lanterninha ali carregando a lanterna, o Sport com apenas 17 pontos. Dito isto, hora em vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe quem? Do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo, que enfrenta o São Paulo hoje. Olha, o jogo é na Vila Belmiro, não é no Morumbis, né? O Morumbis está aí com alguns eventos, isso é bom para o Flamengo, saiu lá do Morumbis, né? Para jogar na Vila Belmiro, as chances são maiores de conseguir um bom resultado. Bom, o técnico Felipe Luiz, que até o término do jogo contra o Sport, que o Flamengo venceu por 3-0, com 2 gols do Bruno Henrique, que não vai jogar hoje, né? Ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele tomou o 3º cartão amarelo quando estava no banco. É brincadeira um troço desse, né? Foi suspenso no banco, né? Recebeu o 3º cartão amarelo. E também não vai poder contar no banco de reserva, é claro,
com o Everton Araújo, que foi expulso no jogo, mas tem boas, excelentes notícias, né? A recuperação surpreendente do Carrascal. Ninguém acreditava que o Carrascal ia se recuperar e ia ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, jogador importantíssimo no esquema do Felipe Luiz. Se recuperou, viajou com a delegação e vai estar à disposição. Não sei se vai começar jogando, daqui a pouco a gente vai dar o time provável, ou se vai esperar para entrar no segundo tempo, dependendo do andamento da partida, né? O Alexandre também, que foi poupado, volta à equipe, né? Ou seja, vai contar com praticamente o time completo, né? Exceção do Pedro, né, que está entregue ao departamento médico, até o Cebolinha foi com a delegação. Cebolinha, que já estava treinando durante a semana, né, viajou com a delegação, também passa a ser uma opção. Acho um pouco provável que ele seja aproveitado, porque é um jogador que teve uma contusão grave, né? Então acho que o Carrascal, sim, o Carrascal está totalmente liberado, treinou normalmente, dividiu, não sentiu nada. Esse ficará com uma opção, ou de repente começa o jogo, não sabemos. Uma coisa é certa, né? Esse jogo é um jogo muito importante para o Flamengo, e eu explico por quê. O Flamengo está um pontinho atrás do Palmeiras. O Flamengo está com 64 pontos, o Palmeiras com 65, né? O São Paulo vem de uma vitória espetacular fora de casa. Fez 2-0 no Vasco, poderia ter sido 3, 4, 5. Tantas foram as oportunidades que o São Paulo desperdiçou. Agora, o Flamengo, com o seu time completo, né? O nosso temor aqui, sobretudo da mídia, da galera rubro-negra, é que o Felipe Luiz perdesse jogadores importantes, como o Alexandre, que é um jogador experiente, né? O Carrascal, que vinha desequilibrando, mas graças a Deus os jogadores foram liberados, estão já concentrados para o jogo de logo mais às 21h30. Então, o Flamengo vai praticamente com aquele time que começou o jogo contra o Sport, que o Flamengo venceu de 3-0. Agora, é outra coisa, cada jogo é uma história diferente, né? O Flamengo, obviamente, não vai jogar da mesma forma que jogou contra o Sport, porque o São Paulo tem um contra-ataque, tem jogadores habilidosos. Então, eu tenho certeza absoluta que o Felipe Luiz estudou o time do Flamengo e vai colocar e vai montar o esquema para que o Flamengo consiga trazer os 3 pontos. E eu digo mais, hein? Nem o empate interessa ao Flamengo. Por quê? Se o Flamengo empatar, aí aumenta a diferença para o Palmeiras. É bem verdade que o Palmeiras tem alguns compromissos importantes, os jogos importantes, inclusive fora de casa. Vai jogar 2 vezes contra o Santos, amanhã e depois o jogo que estava atrasado. Enfim, o Varela, que deve ser o titular no jogo de hoje, ele foi escolhido para participar da coletiva. E ele foi mal entendido pelos nossos colegas da imprensa quando ele falou, né, ele foi muito verdadeiro, que ele preferia para decidir o título da Libertadores. E ele falou, se tivesse que escolher, eu escolheria a LDU. Aí os caras não entenderam muito. E eu entendi, claro, pô. Uma coisa é enfrentar a LDU, que é um time que não tem a tradição que o Palmeiras tem. O Palmeiras é pau a pau, né? De repente, empate no tempo normal, empate na prorrogação, tira o livro da marca do pênalti. O LDU não, o Flamengo poderia vencer normal no tempo de jogo. Mas foi mal entendido, acho que o pessoal depois entendeu o que ele quis dizer. A verdade é uma só, o Flamengo prepara o Pedro está sendo preparado com muito carinho para participar das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e da grande decisão da Libertadores. Ele vai começar a treinar no campo com a proteção do braço, e que foi submetido à cirurgia, e provavelmente vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para a final da Libertadores, a grande decisão lá em Lima, do Peru. Outro jogador que está sendo preservado também é o Léo Ortiz, né? Se fosse um jogo decisivo, o Léo Ortiz até viria com a delegação para participar, mas ele está sendo preservado, foi uma contusão grave, ele jogou no sacrifício contra o Sport, então vai ficar de fora do jogo de hoje. A tendência é que o técnico Felipe Luiz coloque em campo esse time que você vai ver aqui na telinha da Napa TV, da TV Diversidade. Rossi é o goleiro, Varela deve voltar à lateral direita, o Emerson Royal deve ficar no banco, entrar no segundo tempo, quem sabe. O Danilo no lugar do Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Alexandro, né? O Ayrton Lucas está ali, ele entrou no segundo tempo, mas o Alexandro viajou com a delegação, se colocou à disposição do técnico Felipe Luiz e deve começar o jogo. O meio de campo com Pulgar,
O Arrascaeta, né, está muito bem, obrigado. E, de repente, né, o De La Cruz, que eu não tinha lembrado do De La Cruz, mas o De La Cruz, eu acho que o Saúl vai ficar no banco. Ele está ali na relação, mas ele vai ficar no banco, né? O De La Cruz foi muito bem nesse jogo contra o Sport. O ataque com o Luiz Araújo, o Plata ou o Carrascal e o Samuel Lino. Portanto, repetindo o time do Flamengo: Rossi no gol, vou falar o time completo. Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Pereira e o Alexandro. O Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal, aí sim, a única dúvida mesmo é essa aí: Carrascal ou Plata, deve jogar o Plata. E o Samuel Lino, Carrascal deve ficar no banco. Portanto, Flamengo e São Paulo hoje, imperdível, 21h30, lá na Vila Belmiro. A torcida do Flamengo invadiu, o Flamengo teve uma recepção maravilhosa, porque o Flamengo é o Brasil, né? O Flamengo, onde quer que esteja, a galera vai e comparece. Vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. O Fluminense que tem uma pedreira. O Fluminense joga amanhã contra o Mirassol e o técnico do Fluminense, o Luiz Ubeldia, está muito preocupado com o seu sistema ofensivo, o ataque tricolor. O Fluminense, muitos jogos aí, não consegue, o ataque não consegue fazer gols, né? Tanto é que em 2 jogos, os gols foram marcados pelos zagueiros, né? O jogo anterior foi o Thiago Silva que salvou contra o Vitória, 1-0, e o último jogo o René de falta. Então, realmente a situação está complicada. E por quê? O Fluminense tem Everaldo, o Fluminense tem Cano, o Fluminense tem John Kennedy, jogadores que esses caras não podem ter desaprendido de fazer gol, né? Alguma coisa está acontecendo. Será que é o esquema tático, né? Zubeldia vai tentar mudar aí o esquema tático para esse jogo de amanhã às 19h30 no Maracanã contra o Mirassol. O Mirassol que está fazendo uma campanha espetacular, né? Praticamente carimbando aí o passaporte até para uma Libertadores. Ele é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro com 56 pontos. O Fluminense é o 7º colocado com 47. Então o Fluminense já perdeu o que tinha que perder. Se está pensando em entrar na fase de grupo da Libertadores, meu amigo, tem que vencer o jogo. Nenhum empate é importante para o Fluminense, porque vem pedreiras aí pela frente. Aliás, não tem jogo fácil desse Campeonato Brasileiro, só tem pedreiras. E a boa notícia para a torcida do Fluminense, os tricolores, é que o técnico Luiz Ubeldia vai poder contar com 2 reforços de peso, né? O capitão Thiago Silva, que não participou do último jogo contra o Ceará, nem o Lúcio Acosta. Então os 2 jogadores retornam à equipe. São 2 belíssimos reforços. O Fluminense precisa mesmo da qualidade do Lúcio Acosta, porque é o cara que... ele é a cabeça pensante ali na meiuca, né? É o cara que descobre. E no ataque, aquela dúvida tradicional: ou John Kennedy ou Cano. Para mim, ele vai estar dando muitas oportunidades ao John Kennedy. Aliás, o John Kennedy não faz gol há muito tempo, né? O último gol que ele fez foi de pênalti. E o Cano também, não sei o que está acontecendo. Eu acho que tem que mudar o esquema tático para a bola poder chegar com qualidade lá para os atacantes. Ninguém desaprende de uma hora para outra, né? O time provável, coloca na telinha aí: é o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. O meio de campo com Martinelli, o Hércules e o Lúcio Acosta, que volta à equipe. O Serra, aliás, o Serra também vem decepcionando, né? Nem a sombra daquele Serra que começou o campeonato. O John Kennedy ou o Cano e o Canóbio. Não vai mudar muito disso aí, não. Esse é o time do Fluminense. Jogo programado para amanhã, Maracanã, às 19h30. Olha, estamos colocando um ponto final no Momento do Esporte. Daqui a pouco a gente volta falando do sensacional clássico de hoje no Engenhão. Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, todos os ingressos vendidos. A torcida do Botafogo vai comparecer, do Vasco nem se fala, né? O Vasco vem de derrota, o Botafogo vem de empate, e realmente é o jogo do dia, né? Não perca o lance não, porque aqui você sabe, aqui você não perde o lance, você fica por dentro de tudo que acontece no esporte no Brasil e no mundo. Obrigado, até já!